Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal Luz de Certeza e eu sou psicoterapeuta pelo IBPC, pelo Instituto de Psicoterapia do Brasil, e hoje eu continuo as meditações sobre Luísa Picarreta, a mulher que conversava então com Jesus, tá? Eu leio uma parte e a gente vai explicando, conversando sobre o que ela falava quando ela escutava Jesus. E se você assistiu o primeiro vídeo, você pode também baixar, né, esses escritos dela, tá lá, só você escrever Luísa Picarreta e vai aparecer o site, se eu não me engano aqui do Brasil é o nome do livro dela, que seria Divino alguma coisa, tá bom? Então eu vou continuar, eu tô na 8ª página do primeiro livro ainda, 8ª e 9ª página do primeiro livro, e eu vou continuar onde eu parei, porque senão eu vou falar demais pra vocês, ok? Então vamos lá, é a parte 30 que ela diz assim: lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre a mesma virtude. Ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados, e que se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade para reparar, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas, assim que todas pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreita a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, ó Senhor, o tempo que perdi enquanto poderia ter te amado. A mesma coisa que Santo Agostinho falava, o tempo que perdi, tem essa frase dele, né? Que ele não amou Jesus, que seria até os seus 33 anos. Continuando, então não sabia dizer outra coisa senão o grave mal que tinha feito. Finalmente um dia ele me repreendeu e me disse: esqueço-me das culpas. E ele continua: não quero que pense mais nisto, porque quando uma alma se humilhou, convencida de ter feito mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisto é uma afronta à minha misericórdia. Olha isso, quando a gente se confessa e a gente fica ainda pensando naquilo, com medo de ofender ser Jesus, isso é uma afronta à misericórdia dele. Porque tem isso, né, da gente ter que se arrepender para se confessar, e não tem. A gente se confessa sem ter se arrependido e não pensar mais, somente não pecar mais, porque senão a gente afronta a misericórdia dele. É como se ele não fosse tão misericordioso, mas ele é. Então, continuando, é um impedimento para a estreitar ao meu amor, porque ela procura sempre, com a sua mente, envolver-se na lama do passado e impedir-me de fazer voar para o céu. Então, quando a gente fica preso ao passado das coisas que a gente já fez, mas se confessou, é uma afronta que faz a gente não voar para o céu, porque sempre com essas ideias se fecha em si mesmo. Se é que procurar pensar nelas, e além disso, olha, eu já não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Você vê alguma sombra de rancor na minha parte? Meu Deus, como Deus é perfeito. E ela responde: não, Senhor, és tão bom, mas senti a parte do meu coração de ternura. E ele: e bem, quererás manter diante dessas coisas? E ela: não quero. E ele continua: pensemos em amar-nos e em contentar-nos mutuamente. Daí em diante não pensei mais nisso. Fazia quanto mais podia para satisfazê-lo e pedia que ele mesmo me ensinasse de todo modo como devia fazer para reparar o tempo passado. E ele me dizia: imitação da sua vida, imitação da vida de Jesus. Estou pronto a fazer o que tu queres.
olha, a primeira coisa que eu disse que queria de ti era a imitação de minha vida, assim que vejamos o que te falta. E ela disse, Senhor, me falta tudo, eu não tenho nada. E ele continua, e bem, não temas, pouco a pouco faremos tudo, e eu mesmo conheço como és fraco, mas é de mim que deves tomar força. Não me lembro a ordem, mas como posso dizê-lo, e acrescentava, Jesus. Aqui começa outra parte, espírito de retidão. Quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Se você não olhar para as pessoas, não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, como o olho fixo em mim, não julgarás ninguém, não olharás se as coisas te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-las. Fechando os olhos a tudo isso, os abrirá para olhar somente a mim. Me levará junto a ti, pensando que eu estou olhando fixamente, e me dirás, Senhor, só por ti eu faço, só por ti quero agir, não mais escrava das criaturas. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faz, o seu único fim deve ser de me agradar, só a mim. Quantos defeitos evitarás se fizer assim? Outras vezes ele continua dizendo, também quero que se as pessoas te mortifiquem, te injuriam, te contradizem, o olhar fixo em mim, pensando que com minha própria boca eu te digo, filha, sou propriamente eu, que quero que você sofras isto, não as criaturas, afasta-se o olhar delas, senão só eu e tu, sempre todas as demais estruturas. Olha, quero fazer-te também bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos, quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente, será agradecida com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer. Eu acho que eu já falei essa parte, mas vou continuar. A oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício, fazendo assim caminharas reta diante de mim, nada te dará mais inquietude e gozarás sempre de paz. Olha só, quando a gente encontra um sofrimento das criaturas, que são as outras pessoas, a gente olhar como oportunidade de sofrer, porque eu quero que sofras com isto, não as criaturas, afaste o olhar delas, senão só eu e tu sempre. Olha que bonito isso. E ele continua, o espírito de mortificação. Depois de algum tempo, que é ela. Depois de algum tempo em que tentei exercitar-me nessas coisas, às vezes fazendo, às vezes caindo, se bem que vejo que claro, que ainda que me falta um espírito de retidão, sempre fico mais confusa pensando em tanta ingratidão minha. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem que me lembro, ela sempre coloca entre parênteses, se bem que me lembro que em que todas as coisas que me dizia, acrescentava-me sempre tudo devia ser feito por amor seu, e que as virtudes mais belas, os sacrifícios maiores, tornavam-se insípidos se não tinham princípio do amor. A caridade, dizia-me, que é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais. De todo modo, sem ela, todas estão mortas, e meus olhos não sentem nenhum atrativo e não têm força sobre meu coração. Esteja, pois, atenta e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. Agora vamos direto à mortificação. Olha só que bonito falar da caridade dessa forma, que a caridade é a virtude que dá esplendor em todas as demais. Uma pessoa realmente caridosa. Olha que dificuldade de encontrar uma pessoa caridosa hoje em dia. Eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu não sou caridoso. E ela continua, dizia-me. Ele dizia para ela, quero que em todas as tuas coisas, até as necessárias, sejam feitas com espírito de sacrifício. Olhe, suas obras não podem
a ser reconhecidas por mim como minhas, se não tem a marca da mortificação. Meu Deus, é isso mesmo. Esse aqui é o ponto. Sacrifício. Eu falo sempre isso para os meus pacientes. E ele diz a coisa mais perfeita, que em todas as tuas coisas, até as necessárias, até as coisas que você precisa fazer, ou seja, lavar a louça, limpar o chão, sejam feitas com espírito de sacrifício, que você se sente se sacrificando, porque senão as suas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas, se não tem marca de mortificação. Veja bem, se não tem uma marca de mortificação nossa por fazer aquilo que a gente precisa fazer, então não foi Deus que fez. Consegue entender? Não foi nós que fizemos para Ele, mas foi Ele que fez. Então, coisas muito fáceis de fazer, na maioria das vezes, Ele que faz. É aquilo que eu falo sempre. As coisas boas é Ele que faz. As coisas ruins são eu que faço. Assim como uma moeda não é reconhecida pelos povos se não contém em si mesma a imagem de um rei, é desprezada e não tomada em conta. Assim é as suas obras. Se não tem um enxerto com a minha cruz, não pode ter valor. Olha, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma. De te fazer morrer para viver somente em mim, de minha própria vida. É verdade que te custará mais do que fizeste, mas tem coragem. Não temas, não o farás tu, senão eu que operei em ti. Ai meu Deus, como eu precisava ler isso. Vou ler de novo. Agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma. Destruir nós mesmos é aquilo que eu falo também para os meus pacientes. É não olhar para o outro, sempre é o outro que não faz e eu faço tudo. Esse é o problema dos casamentos. É a gente se tratar de destruir os outros, mostrar que eles são ruins, mas a ti mesmo, de te fazer morrer para viver somente em mim. Morrer para mim é lucro, viver é Cristo, entendeu? É exatamente isso. E ela continua. Então recebia outras luzes sobre aniquilação de mim mesmo e me dizia: você não é outra coisa que uma sombra, que enquanto você quer tomá-la, você foge. Você é nada. Eu me sentia tão aniquilada que teria querido me esconder nas mais profundos abismos. Olha, pelo que eu entendi, outras pessoas falavam isso para ela. Você não é outra coisa que uma sombra, enquanto você quer tomá-la, você foge. Você é nada. E ela falava isso, né? Que ela se sentia tão aniquilada que ela queria se esconder, fugir. Mas me via impossibilitada para fazê-lo. Sentia tal vergonha que ficava muda. Enquanto estava neste reconhecimento do meu nada, ele me dizia: põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos e tu receberás força. Você está cega, mas a minha luz te servirá como guia. Olha, eu vou estar na frente e você não fará outra coisa que olhar para mim e me imitar. Quantas vezes nossas questões do dia a dia, se a gente colocasse ele na frente e imitá-lo, todas as coisas desapareceriam. Todos os problemas da nossa vida, problemas que a gente acha que é problemas, mas não é uma oportunidade de sofrer. E quando a gente não vê como uma oportunidade de sofrer, a gente não se coloca como esse sacrifício dele. Olha como tudo se encaixa. Um problema que a gente tem na nossa vida, a gente tem a oportunidade de sofrer e de se mortificar, falando que é por Cristo, que pelas almas, enfim. Essa mudança de mentalidade sobre o problema vai tirar de nós a ira, vai tirar de nós a ansiedade, vai tirar de nós as coisas mundanas, esses sentimentos, que é o que o demônio quer que a gente tenha. Ele mexe com as nossas emoções para que a gente não faça as coisas, para que a gente pare, que a gente paralise. Mas quando a gente se sacrifica e a gente sabe, eu vou pegar um exemplo, a gente sabe que aquele problema foi coisa nossa, um problema pessoal, um problema de dinheiro, um problema de dívida. A gente coloca em oportunidade de sofrer, a gente se sacrifica
Pai, eu me sacrifico por Ti, que isso seja um aprendizado para mim, que eu olhe somente para Você, pois eu estou cego e Você é a luz que eu preciso ser guiado. E deixa eu achar onde eu parei. E depois ele dizia ainda: a primeira coisa que eu quero que mortifique é a sua vontade. Aquele eu deve ser destruído em você. Eu quero que tenha sacrificada como vítima ante a mim, para fazer que de sua vontade e da minha se forme um só. Não estás contentes? Ele pede. Olha só, a primeira coisa que eu quero que tu mortifique é a sua vontade. No primeiro vídeo ele fala a mesma coisa, porque a nossa vontade é a única coisa que a gente pode dar para ele. Então a minha vontade, se não está com ele, está nas coisas mundanas, está em coisas que não é para ele. Então ele pede isso para nós, ele pede para ela, mas pede para nós todos os dias. Aquele eu deve ser destruído em você. Somente ele, para que fazer de sua vontade a da minha se forme uma só. Imagine se a tua vontade fosse a de Jesus Cristo. Não estarias contente? E ela diz: sim, Senhor, mas dai-me a graça, porque vejo que por mim nada posso. E continuava dizendo-me: sim, eu mesmo te contradirei em tudo, e às vezes por meio das criaturas. E assim acontecia. Por exemplo, se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo, a voz interior me dizia: putz, Deus não deixava a mulher tranquila. A voz interior: tu descansas, e eu não tive outro leito que a cruz, logo, sem tanta satisfação. Cara, Deus devia amar demais essa mulher, né? Se caminhava à minha vista, se ia um pouco longe, logo eu me repreendia: não quero. Tua vista não afaste de ti além da distância de um passo ao outro, para fazer que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, ele dizia: eu tudo criei por amor teu. Tu privas a tua vista deste contentamento por amor meu. Olha isso. Se encontrava no campo e ela via as flores, árvores, ele dizia isso. E ela continuava: mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como por exemplo os ornamentos dos altares, as procissões, ele dizia: não deves ter outro prazer senão a mim sozinho. Se enquanto trabalhava estava sentada, me dizia: está muito cômoda. Não se lembra que minha vida foi um contínuo penar? E você? Meu Deus, se você fica fazendo isso comigo, eu fico maluco. Logo, para agradá-lo, me sentava na metade da cadeira e outra metade a deixava vazia. E algumas vezes, em brincadeira, lhe dizia: olha, Senhor, a metade da cadeira está vazia, vem sentar junto a mim. Uma vez senti-me tão feliz que nem sei dizer. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e desbotava, me dizia: logo, depressa, que o tempo que ganhará, se apressando, virá a passá-lo junto comigo na oração. Olha isso. Voltando na parte ali, quando ela trabalhava sentada, ele dizia que ela estava muito cômoda. E aí, ela, para agradar, ela sentava na metade da cadeira e a outra ela falava: Senhor, sente na outra metade que ela está vazia. E ele falava: depressa, eu quero que reze junto comigo, né? Às vezes ele mesmo me dizia quanto trabalho eu deveria fazer. Pedia que ele viesse me ajudar. Ele falava: sim, me respondia. Faremos isso juntos para que depois que você terminar ficaremos livres. E acontecia que 1 hora ou 2 fazia o que tinha que fazer o dia todo. Então ia orar e me dava tantas luzes e me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para dizê-las. Lembro-me de que, enquanto trabalhava sozinha, via que não alcançava o fio para concluir o trabalho e que teria que ir com a família para buscá-lo. Então me dirigia a ele e dizia: de que serve, meu amado, ter me ajudado, porque agora vejo que preciso ir à família e posso encontrar pessoas e elas me impedirão de voltar novamente, e então nossa conversa terminará. E ele: o quê? E você tem fé? Ela: sim. E ele: pois não tema,
eu farei você terminar tudo. E assim sucedia. Eu logo me punha a rezar. Se fosse na hora do almoço e eu comesse algo agradável, me repreendia internamente, dizendo: talvez você tenha esquecido que eu não tinha outro gosto além de sofrer por seu amor, e que você não deveria ter outro gosto além de se mortificar pelo meu amor. Deixa e coma o que não gosta. E eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço, ou ela dizia que não queria mais e muitas vezes passava quase em jejum, mas quando ia à oração recebia tanta força e sentia tanta saciedade que me sentia enjoada e tudo o mais. Outras vezes, para me contradizer, se eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: quero que você coma pelo meu amor. Enquanto a comida se une ao corpo, peça-me para unir meu corpo à sua alma, e todas as outras coisas serão santificadas. Vou ler só até aqui, tá? Mas olha o que ela fala da comida. Quando eu comia algo que eu gostava, ele me repreendia. Isso é a gula, né? Quando a gente tem essa vontade de continuar comendo somente por gula, isso é a gente se deixar levar também pelas coisas que a gente poderia estar fazendo. A gente poderia oferecer esse sacrifício a Jesus Cristo. Isso vai deixar ele feliz. E se a gente olhar isso com outros olhos? Olhos do que hoje a gente chama de psicologia neurocientista, né? Que agora o entrar em jejum, o ficar sem comer é uma moda, né? O que a gente já fazia isso há 2000 anos atrás. Ficar em jejum, mas se sacrificando. Se sacrificar por Cristo, o jejum por Cristo. Agora sim a gente vê que é bom, mas antigamente já sabia que era bom. Só que hoje a gente dá outro nome. Então a gente faz um jejum de dopamina. A gente fica sem celular. Mas fica por quê? Se não tem o sacrifício, é como se a gente agradasse somente a nós, e é realmente isso, como se a gente fizesse aquilo pro nosso bem. E a gente volta aqui, a gente tem que morrer pro nosso bem, porque isso é alimento para nossa alma. E veja bem, eu não quero que vocês acham que isso aqui é uma loucura, tá? Porque os olhos da psicologia vão dizer que isso é uma loucura, de que a mulher estava tendo alucinações, porque, sei lá, às vezes ela tinha um toque de ouvir, um toque de... Consegue me entender? Mas isso aqui é tão precioso, porque aqui está realmente a felicidade da alma. Se isso fosse uma maluquice, ela não teria essa paixão, esse ser alegre mesmo nas dificuldades, mesmo na tristeza. Essa é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em você alimentar a sua alma. Porque quando a gente se sacrifica, é quando a gente se alimenta da alma, do que é bom para nós. E quando a gente sacrifica por Ele, a gente tá como se não, a gente está se quebrando, a gente está quebrando o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso eu. É por isso que eu não vejo um futuro, um caminho que não seja sacrifício. E não vejo porque é a realidade que aparece. Essa é a realidade que a gente precisa seguir. Ou vocês acham que a realidade, que a felicidade é o que está sendo vivido hoje? 5 horas numa tela de telefone, olhando as coisas que vão te levar para vícios? Olha só como o mundo está perturbado hoje, não consegue se ler uma coisa linda dessas e ficar admirado. A maioria dos céticos, das pessoas que não conhecem, que não sabem sobre Jesus Cristo, sobre a vida, elas vão ler isso aqui e vão ficar horrorizados. Como assim? Como assim trabalhar e trabalhar mais rápido para ter tempo de oração? Se mortificar? Deixar de comer algo que você gosta para se sacrificar por ele? Esses pequenos sacrifícios que a gente faz durante o dia alimenta a nossa alma. E a gente fica cheio do Espírito Santo. E a gente pode chamar o Espírito Santo como um ser alegre. A gente fica bem. É isso que eu quero trazer. Eu não tenho uma palavra para trazer aqui, mas
A felicidade plena é somente dessa forma. Tá bom? Então continuemos outro dia com o restante. Ainda falta um pedacinho. Depois a gente começa a meditação da paixão do nosso Senhor. Mas eu falo na próxima aula. Então fiquem com Deus, um abraço e tchau.